Então o dólar chegou a cair para R$ 4,94, num patamar que não víamos desde junho de 2022. E muitos não estão entendendo porque esperavam que a taxa de câmbio fosse disparar com o Lula na presidência e Haddad na fazenda. É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. A gente tem falado bastante sobre dólar e taxa de câmbio nos últimos meses, especialmente por conta das eleições, que trouxe muita volatilidade, depois da vitória do Lula, a incerteza em torno das nomeações dos seus ministros, declarações que fizeram muita notícia, trouxeram ruído e faz preço no curtíssimo prazo, como aquelas mais intervencionistas, questionando a autonomia do Banco Central, e a gente viu o nosso câmbio ser muito volátil e até se depreciar fortemente no início de 2023 e agora está caindo. Porque a verdade é que o cenário externo, o macro mundial, tem muito mais importância do que acontece aqui no Brasil. Claro que, salvo uma barbeiragem e heterodoxias gritantes de política econômica, aí acaba sendo preponderante. Mas se mantivermos as condições básicas de estabilidade macroeconômica, não é apenas um discurso, uma declaração ali meio estranha que faz ruído, que vai realmente depreciar ou apreciar a nossa taxa de câmbio. E eu quero deixar essa mensagem principal no vídeo de hoje, que é o cenário externo, que é muito importante, usando janelas de prazo mais longo e uma janela de prazo bem curto. Então, primeiro eu vou mostrar aqui a nossa taxa de câmbio, que hoje, 2 de fevereiro, quinta-feira, chegou a bater esses 4,94, patamar que não víamos desde junho de 22, e depois voltou a subir e chegou a 5,05, praticamente estável. E a gente viu já uma atribuição ou a justificativa da alta no restante do pregão, porque o Lula voltou a tecer críticas sobre o teto de gastos, prometendo aprovar uma nova legislação trabalhista e também se opôs à privatização da Petrobras e outros temas, o que a notícia aqui diz, reduziu o ímpeto do real. E se nós olharmos realmente aqui o real no curtíssimo prazo, ó, vamos colocar aqui, até tirar a janela, ó. Então o real aqui no curto prazo, de ontem para hoje, 1º de fevereiro, ó, hoje amanheceu o dia realmente com uma queda forte e ao redor de 10h30 da manhã, foi já depois dessas declarações, começou a subir. O que sugere que a fala do Lula tenha feito preço, e não discordo. Mas se nós plotarmos aqui no gráfico o índice dólar, a gente vê uma foto semelhante. O índice dólar caiu bastante, o dólar se enfraqueceu no dia de ontem e amanheceu hoje ainda num patamar menor, mas ao longo do dia foi se valorizando e acabou o dia valorizado. Então é um movimento global. O que explica isso? Bom, primeiro, ontem tivemos a decisão de política monetária do Fed, que sinaliza uma proximidade do aperto monetário. E hoje, quinta-feira, de manhã, tivemos o Banco da Inglaterra e também o Banco Central Europeu. Ambos elevaram a taxa básica em 0,5%, mas o Banco Central Europeu deu uma sinalização bem mais dovish, mais pombo, que deve parar de subir os juros já depois da próxima reunião, que não era esperado uma reunião atrás. Então o mercado já interpretou isso, opa, euro deve se enfraquecer em relação ao dólar e por isso o índice dólar voltou a subir. Então aqui eu estou explicando o movimento macro global e que também influencia na nossa taxa de câmbio no curtíssimo prazo. Mas se nós colocarmos essa janela aqui no patamar mais longo, vamos colocar aqui, até vou tirar o dólar, ó, vamos lá. Aqui taxa de câmbio a partir de ali 94, então real brasileiro em relação ao dólar. Agora vamos colocar o dólar index. Vejam só, um comportamento bem parecido. Então, quando o dólar chega no patamar mais elevado lá em 2002, é também próximo do topo do real até então, e depois o dólar entra numa tendência de queda mundial e assim também se fortalece o real. E depois o dólar index volta a subir a partir de 2011 e nesse momento também é uma tendência e uma correlação aqui nos gráficos. Agora, sem dúvida que há uma discrepância neste período, a partir de março de 2020,
o que para mim é explicado pela postura extremamente expansionista do nosso Banco Central, que reduziu juros para 2%. É isso que explica essa divergência no gráfico de 2020 até o finalzinho de 2022 e que agora os gráficos voltam a ficar mais parecidos porque a nossa taxa de juros está nesse patamar bem elevado. Então aqui explicando dólar, index e taxa de câmbio do real brasileiro. Agora olhando numa janela do último ano e comparando o real brasileiro com outras moedas, até colocando aqui no gráfico o yuan chinês, alguns países emergentes, yuan chinês, rupia da Índia, rand sul-africano, peso mexicano e peso chileno, à exceção do rand sul-africano, que se desvalorizou em 2023, todas as demais moedas se apreciaram em relação ao dólar neste ano. O peso chileno se valorizou até mais do que o real, o peso mexicano um pouco menos, mas mostra que neste momento é uma tendência macro do dólar se desvalorizando em relação a moedas emergentes e até outras mundiais. Estou explicando nesse começo de ano, mas é importante entender que é uma tendência. E o próprio Dollar Index, aqui no último ano, ó, vamos colocar, depois de chegar na máxima de 114, desde então entrou em declínio. E aí, se a gente aumenta esse zoom da janela, a pergunta é, e será que agora o dólar está entrando num declínio de mais longo prazo? É possível, porque o cenário macro está mais favorável agora para emergentes, tanto para a bolsa, como eu comentei no vídeo anterior, e agora para moedas também. E internamente, há fatores que ajudam a valorizar a nossa moeda, como é o enorme carrego. Nós temos ainda a maior taxa de juros real do planeta para moedas relevantes. E no dia de ontem, o Copom decidiu em manter a Selic em 13,75% e com um discurso mais hawkish. Inclusive, colocando a culpa no fiscal, na incerteza que ainda não temos um novo arranjo fiscal crível, uma âncora fiscal crível, e por conta disso que teremos Selic ou juros nesses patamares por um período mais prolongado. Essa palavra não estava no comunicado anterior e agora está. E essa é uma condição que permite com que a nossa moeda se comporte com demais moedas do planeta. Eu diria até que é uma pré-condição, ter uma política monetária condizente com a nossa economia, e não aquele experimento exagerado de 2% de Selic. Aquilo realmente não tinha como ser sustentável. Mas o momento atual, então, é cenário externo favorável para o real e o doméstico também. E eu sempre ressalvo essa minha afirmação com alguma política heterodoxa que possa ser implementada. Mas se isso não acontecer, se ficarmos apenas nesse discurso, declarações um pouco mais assustadoras, que trazem receio, não é isso que realmente vai valorizar ou desvalorizar a nossa moeda. Precisaríamos de políticas concretas e que até agora não tivemos. Por isso, essa performance do real. E eu quero terminar o vídeo mostrando ou atualizando aqueles gráficos sobre o valor justo do real, o fair value da nossa taxa de câmbio, que eu chamo de taxa de câmbio de equilíbrio, até porque muita gente se pergunta, bom, agora o real foi para 4,94, será que pode seguir caindo? Será que vai para 4,70, 4,80, 4,50? Tem fundamento para isso. Mas é claro que o externo precisa ajudar e aqui domesticamente precisamos seguir com os pilares macroeconômicos intactos. Mas vamos atualizar aqui os gráficos. Então, primeiro mostrando a perda de poder de compra do real desde o início do Plano Real em 94, onde agora, com o IPCA fechado em 2022, R$100,94 compram agora apenas R$13,24. Esse é o tamanho da perda de poder de compra da nossa moeda. Atualizando também o dólar, desde 1912, aqui uma janela muito mais longa, quando começou o Federal Reserve, logo depois, $100 então compram agora apenas $3,31. Então uma perda de poder de compra de mais de 96% nesse período. E fazendo a comparação um com o outro, nós chegamos então na taxa de câmbio de equilíbrio, o fair value do real, ou câmbio justo, que estaria ao redor de R$4,55. Ah, vai chegar nesse patamar? Com certeza, não tenho a mínima ideia, mas fundamentos para tanto há. E se o cenário externo seguir ajudando e domesticamente ficarmos apenas em declarações, mas não se materializar em política econômica concreta,
nós poderemos ver sim o câmbio nessa tendência de valorização, o que para mim é uma ótima janela de oportunidade para quem pensa em dolarização de patrimônio, preservação de patrimônio de longo prazo. Enfim, é isso que eu queria trazer para vocês, a atualização do fair value do Brasil, do real, e também como o externo, na maior parte das vezes, é preponderante em relação a ruídos domésticos. Espero que tenham gostado desse vídeo e volto no próximo. Como sempre, links utilizados foram poucos, eu colocarei na descrição do vídeo, e assistam aqui um vídeo sobre a explicação da taxa de câmbio de equilíbrio, o racional e os cálculos que explicam esse valuation da nossa moeda.